Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos trabalhar a mão de obra no Brasil colonial, ou seja, nós vamos trabalhar a mão de obra escrava, tá certo? Vamos começar a nossa aula? Professor Alberto Chaves, vencedores pensam positivo. Vamos que vamos! O primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês é que, a partir do momento que se iniciou-se a colonização do Brasil, toda a colonização do Brasil ela tem como sustentáculo a escravidão, tanto do índio quanto do negro. Vale salientar que os índios foram os primeiros a serem escravizados no início, por eles estarem em solo brasileiro. Aqui você está vendo, por exemplo, uma ilustração onde de um lado você vê os índios, do outro os europeus, juntamente com a questão da igreja. Você está observando que as cruzes representam justamente a autoridade, a presença da Igreja Católica Romana. Quero deixar uma dica aqui para vocês. Primeiro ponto, o processo de colonização do Brasil, enquanto o Brasil é colônia, enquanto o Brasil é monarquia, o Brasil, ele oficialmente, na verdade nós vamos ter assim, o Brasil vai ter a presença do catolicismo, lá depois vamos ter o Dom Pedro que vai tornar o catolicismo a religião oficial do Brasil, com a proclamação do Brasil, com a proclamação da República, nós vamos ter o desvinculamento da Igreja e Estado, que é o processo de laicização. Mas o que eu quero deixar aqui, a Igreja ela foi uma das instituições responsáveis pelo processo de catequização. Vale salientar, com o Concílio de Trento, em 1545, que era o processo que a Igreja Católica estava vendo a Contra-Reforma, tentando neutralizar os avanços das religiões protestantes, como o luteranismo na Alemanha, o anglicanismo na Inglaterra e o calvinismo na Suíça, que vai se propagando na Europa e vai se tornar religião que legitima o capitalismo. Então, o Concílio de Trento cria a Companhia de Jesus, que era uma instituição da Ordem dos Padres Jesuítas, que tinha como principal proposta o processo de expansão do catolicismo através da catequização. Então, a igreja, ela entra no Brasil, ela vai catequizar os índios, o sentido de que ela vai doutrinar a religião, os índios, dentro dos preceitos religiosos católicos. Vale salientar que nós, por causa disso, nós vamos ter aí uma desavença entre o Marquês de Pombal, que é o Sebastião José de Carvalho e Melo, que depois do rei de Portugal ele passa a ser a maior autoridade do Brasil, que inclusive os jesuítas eles chegam em 1549, com a chegada aí do primeiro governador geral. É bom lembrar que nós vamos ter aí dentro da introdução do governo geral, que é com Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, que é o processo através do regimento de 1548, que introduz a ideia da centralização política, que é uma forma justamente de organizar o sistema de colonização do Brasil. E nós vamos ter aí em 1759 a expulsão dos padres jesuítas pelo Marquês de Pombal, alegando que estes estavam montando um império particular, ficando mais rico que o rei de Portugal. Então, os índios, eles passam a ser taxados de gentis pela igreja, ou seja, aqueles que são inocentes, que têm uma alma pura, e que por causa disso eles passam a ser protegidos pela igreja. Do outro lado, nós vamos ter a questão dos negros, né? Nós vamos ter a questão dos negros, mas que ele já vai ser visto sem alma. Mas vamos discutir um pouquinho a questão do índio no Brasil colonial. Primeiro ponto, vamos ver aqui as características dos índios do Brasil. A economia totalmente baseada numa economia agrícola e de subsistência. Eles não produziam excedente, tudo era produzido somente o necessário. A antropofagia, devorava-se o inimigo no banquete. Eles acreditavam que os rituais antropofágicos realizados por algumas tribos, que ao comer o inimigo, eles absorveriam a sua força, a sua vitalidade. Inclusive também, quando seus parentes morriam,
eles praticavam também a antropofagia no sentido de que, ao comer seus familiares, eles passariam a estarem dentro deles por toda a vida. Olha aí, gente. A poligamia, a prática de ter vários parceiros, tanto homem como mulher. Isso, inclusive, gerou um choque cultural entre o europeu e o índio. Por que gerou esse choque cultural? Porque a igreja ela profetizava a questão da monogamia, né? E a poligamia era vista como um ato assustador. Por isso que assista o filme Caramuru, para que você possa ter essa noção, essa ideia, tá certo? A divisão do trabalho era baseada no sexo e na idade. Por exemplo, o trabalho mais pesado ficavam para as mulheres, ou na verdade para os homens, e o trabalho mais leve para os homens, ou melhor, perdão, o trabalho mais pesado ficavam para os homens e o trabalho mais leve para as mulheres. Por que eu fiquei assim meio confuso? Eu vou descrever por quê, você vai entender. Por exemplo, que tipo de trabalho é? Quem cuidava, por exemplo, da aldeia, quem trazia o alimento, né, que protegia os mais velhos, geralmente era quem? Era justamente os homens. Mas quem cuidava das crianças, fazia comida, também zelava pelos mais velhos, cuidava dos mais velhos também. É bom lembrar, quando eu falo cuidar dos mais velhos, tanto o homem quanto a mulher, porque assim, quem protegia, tinha um fator de proteger o pajé, que era a figura mais velha de autoridade, era o homem. Mas quem protegia e cuidava era a mulher, entendeu? Então, ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava dos mais velhos, fazia alimentação, coletava. Então, se você for ver, a mulher indígena, ela tinha um trabalho que era muito mais pesado do que o do homem, né? Por isso que eu fiz essa confusão aqui, tá certo? A idade. Geralmente os mais velhos ficavam com um trabalho mais leve e os mais novos com um trabalho mais pesado. É bom lembrar que nós podemos até comparar a nossa civilização com a das sociedades tribais, no caso dos índios. Porque geralmente a nossa civilização ela costuma valorizar o novo, a ideia da modernidade, né? Já os índios não, eles valorizavam muito o velho, pela ideia da experiência, né? Muito bem. A técnica da coivara, que era a agricultura de corte e a queima do terreno. Imagina aí, você acha que o senhor de engenho ele chegava numa terra com uma vegetação densa, enorme. Você acha que eles iam chegar lá e dizer só assim, que caia toda a vegetação, pronto, e a vegetação caía? Nunca. Então o que acontecia? Havia a técnica da coivara, que era justamente isso, entendeu? Era a técnica que ela almejava justamente, era como derrubar a vegetação, cuidar ali do solo, para que, ou seja, desse todas, limpasse a terra, para que montasse toda aquela estrutura colonial, tá certo? As habitações eram em ocas, as ocas eram grandes espaços sem compartimento, era como se fosse uma casa, que nem a nossa hoje, sem divisão nenhuma, então tudo era feito ali, uma pessoa que estava fazendo a refeição, estava fazendo as relações sexuais ali do outro lado, muito bem. A religião, crença nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados, exaltar o Deus Tupã, tudo. E a educação, valorização dos mais velhos, tá certo? Uma coisa que eu quero também deixar aqui, por favor, livre-se do estereótipo da ideia de que o índio optaram pelo trabalho escravo do negro porque o índio era preguiçoso. Não, 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 não. O índio geralmente, ele acordava muito cedo, quando dava 8 horas da manhã, o índio do sexo masculino, ele ficava praticamente sem fazer alguma atividade, porque ele já realizava tudo em tempo hábil. Tá certo? E um outro fato também que você tem que lembrar, que o fato de tomar banho era um hábito que o europeu não tinha, nós herdamos dos índios, tá certo? Nós vamos ver isso depois, a relação entre os bandeiras e os índios, tá certo? Mas vamos falar a questão do negro e o tráfico de escravos, como você pode ter aqui. Eu posso até simplificar,
no texto lá do Castro Alves, que ele diz assim: Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, porque tanto horror e cobardia, porque não apaga do céu este borrão, Colombo, fecha a porta dos teus mares. O próprio Castro Alves, lá no poema Navio Negreiro, ele vai descrevendo e denunciando as condições desse negro. Esse negro escravo, esse negro ele era trazido da África, geralmente de etnia das regiões, esses negros eram sudaneses, maleses, de diversas etnias, falando diversas línguas, e esse negro ele era trazido nos navios negreiros ou navios tumbeiros em péssimas condições. Na maioria das vezes, esses negros acabavam morrendo no meio da viagem, isso devido às péssimas condições. Falava-se que o negro que vinha aqui para o Brasil ser escravo só tinha direito a 3 P's, que é pau para andar na linha, pano para se vestir e pão para comer, que era o famoso PPP. Daí nós vamos ter o escravo, que vai ser introduzido nas atividades coloniais do Brasil, vai se tornar uma das peças mais valiosas, ou seja, ele passa a ser a sustentação do Brasil colonial. E haviam vários tipos de escravo. Você tinha um escravo de ganho, que viveu nas cidades e realizavam trabalhos em troca de pagamento. É bom lembrar que esse escravo de ganho é uma forma de comerciante. Eu até costumo fazer uma analogia porque a palavra trabalho ela está por trás de tudo isso. Você tem que entender que o próprio senhor de engenho, quando ele vinha para o Brasil, ele não vinha trabalhar. Na verdade, ele não vinha. Até que se você pegar, por exemplo, o livro Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, você vai ver que um dos símbolos que representava a autoridade do Brasil colonial, que era o senhor de engenho, era a rede. Porque esse senhor de engenho passava horas e horas na rede, era transportado de um lado para outro, sendo conduzido por escravos. E daí porque a ideia de trabalho estava associado ao pesado, então era de exclusividade do negro, ok? E o comércio era uma atividade que não era bem vista porque estava associada à ideia de trabalho também. E por causa disso tem toda uma questão que tem a questão religiosa e tudo, que a gente depois eu vou até falar da ideia da palavra trabalho, fazendo uma analogia lá com a Grécia, com o Brasil, porque inclusive o padre Antônio até dizia, né, que os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Havia o negro do eito, que trabalhava nas lavouras, o escravo doméstico, que eram escolhidos entre aqueles que os senhores consideravam bonitos, dóceis e confiáveis, o escravo boçal, que era aquele que recém-chegado da África. Acabou de chegar da África, nas terras brasileiras ou na Bahia, era colocado no Maranhão, era chamado de boçal. E o ladino que entendia a língua portuguesa. Esse escravo ladino ele era muito valorizado porque ele servia como tradutor para que o senhor de engenho pudesse dar as ordens para os escravos, né? Através dos capitães do mato, através dos feitores, muito bem. Mas o escravo, o negro, quando ele for escravizado, você pode fazer a pergunta assim, mas esse negro, ele aceitou a escravidão? Não. Eu quero até comparar aqui o negro com o índio. Por exemplo, quando começou a se introduzir o sistema escravista e obrigou-se, por exemplo, o índio a ser escravo, os senhores de engenhos aristocratas tiveram uma dificuldade muito grande, por exemplo, do índio. Por quê? Primeiro porque quando o índio fugia, ele se camuflava com a vegetação e não tinha ninguém que conseguia encontrar. Por quê? Ou quando o capitão do mato ele entrava nas brenhas à procura desse índio, ou esse índio estava misturado com a vegetação, ou ele estava por cima das árvores, ou ele fazia um buraco, colocava umas folhas de bananeira por cima, o capitão do mato caía e ele ia lá, matava ele, entendeu? E, ou seja, era muito complicado para você pegar um índio porque ele tinha um conhecimento pleno da vegetação. Coisa que não acontecia com o negro, porque quando o negro fugia, eu até brinco assim, para onde eu vou, para onde eu vou? Porque ele desconhecia essa vegetação. Então, mas aí vem a questão, esse negro, ele não resistiu à escravidão? Sim, existiram várias formas.
nós vamos ter, por exemplo, a violência contra si mesmo, o suicídio, por exemplo. Então, muitos negros chegaram a se suicidar porque eles não aguentavam a rotina. É bom lembrar que esse negro, ó, ele acordava bem cedo, ao acordar já era alguém gritando, dizendo que ele não prestava, que ele não era isso, não era aquilo. Segundo, ele não podia se relacionar com ninguém, não poderia casar, não poderia ter um animal doméstico. Então esse índio, ele acabava, ou melhor, esse negro ele acabava se sentindo muito só, desamparado. Em alguns casos, eles morriam até de depressão, deixavam de comer, tá bom? E isso incomodava muito, daí gerava também a questão daquele saudosismo pela terra, e também tinha a questão das fugas individuais e coletivas. Essas fugas chegaram a formar comunidades como os quilombos. Nós temos o quilombo de Palmares, que se tornou a grande resistência contra a escravidão no Brasil. Fala-se que era um estado negro dentro de um estado branco. Grande líder Zumbi, né? O Zumbi dos Palmares, que foi o quilombo de Palmares, que foi totalmente destruído pelo bandeirante de apresamento, ou melhor, o sertanista de contrato Domingos Jorge Velho. Tivemos também a capoeira, que era empregada como instrumento de defesa e ataque. É bom lembrar que foi baixado um regimento que os negros eles não poderiam praticar nenhuma arte marcial. Então o que acontece? Eles pegaram o ritmo do berimbau, associaram a uma arte marcial e criou-se aquele gingado e passou a se tornar um símbolo de resistência e de luta contra a escravidão. Inclusive, falava-se, né, comenta-se a história da vida privada, que a ordem era: o negro começou a gingar, saia correndo e atire, porque senão você vai morrer. E como diria o padre Antonil, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda. Você pode até perguntar assim: a escravidão ela perdura até quando? A escravidão ela vai perdurar no Brasil até a Lei Áurea. Aí nós vamos ver isso lá na frente, a questão da própria Lei Áurea, porque vão ter a Lei do Ventre Livre, a Lei Saraiva-Cotegipe, até chegar a Lei Áurea, que é um momento que vai se abolir a escravidão e que vai se gerar um outro problema, porque liberta-se o escravo, mas não dão as condições para que ele seja livre. E isso vai fazer com que alguns negros se suicidem, outros vão se dedicar a algumas atividades criminosas, outros vão até pedir para os seus senhores que o aceite como escravo, e muitos senhores e senhoras de engenho não aceitavam isso, porque para eles um negro nasceu para o trabalho e não para a liberdade, não para receber salário, não para receber pagamento. E aqui nós temos o Zumbi dos Palmares. É bom lembrar que o Zumbi, ele foi um dos grandes. A morte do Zumbi, inclusive, que foi destroçado por Domingos Jorge Velho, é bom lembrar que o quilombo, no início, os quilombolas eles acabaram colocando para correr os bandeiras, foram até humilhados. Depois Domingos Jorge Velho foi lá, arrebentou com o quilombo dos Palmares, e nós tivemos aí o próprio Zumbi, que se tornou o símbolo de resistência contra a escravidão. Inclusive o dia da sua morte, da sua perseguição, que passa a representar o dia da consciência negra. É bom lembrar que o que foi Palmares? Palmares, na verdade, foi o seguinte: era um local onde esses negros eram trazidos, na região ali de Alagoas, e esses negros eram trazidos, e quando um negro era trazido para o quilombo, ele era escravo, ele só ganhava liberdade quando ele trazia outro escravo. Era uma forma de ampliar a resistência contra a escravidão, tá certo? E vale lembrar também que durante as invasões holandesas, muitos negros resolveram fugir dos engenhos diretamente para os quilombos, tá certo? Não pode esquecer, inclusive o Zumbi foi decapitado, cortaram o órgão genital dele, colocaram na boca, cortaram ele em vários pedaços, como uma forma de resistência
como uma forma, inclusive, na verdade, resistência não, como uma forma de colocar, se sobrepor a autoridade colonial diante da resistência da escravidão, beleza? Em resumo, a mão de obra no Brasil colonial, nós tivemos a mão de obra escrava, que é a indígena e a negra. Nós tivemos aí o tráfico negreiro, que é bom lembrar que o tráfico negreiro ele vai se sustentar e durante muito tempo os ingleses vão se colocar diante contra a escravidão no Brasil. E o negro criou várias formas de resistência, como por exemplo o suicídio, a capoeira, as fugas. É bom lembrar que quando esse negro ele era pego devido às fugas, ele era marcado. Em alguns casos as mulheres arrancavam seus seios, arrancavam seus dentes, marcavam com um ferro quente, com a letra F de fujão. É bom lembrar que esse negro, quando ele fugia também, ele era supliciado no Pelourinho, onde ele recebia várias chibatadas, e o Pelourinho representava não só o símbolo da autoridade administrativa daquele lugar, da província, mas também representava um local de suplício do negro que era fujão. E nós tivemos aí a questão dos quilombos, o grande líder Zumbi, tivemos também o Gangazumba, só que Gangazumba ele tentou fazer uma aliança com o branco e acabou não sendo aceito e os negros acabaram matando, tá certo? É bom lembrar que as regiões ali, que eram chamadas de mocambos, que eram os locais onde ficavam os quilombos, passou a se destacar justamente porque devido à organização como eles eram montados, né? Mas tudo bem, tá aí. Mas fica aí uma epígrafe para você, que é: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente. De qualquer jeito, Martin Luther King. Vou repetir: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente. De qualquer jeito, tá certo? Não importa a circunstância, de qualquer jeito, continue em frente, tá certo? Martin Luther King, fica aí a aula, tá aí. Deus abençoe a todos. Alberto Chaves, Vencedores Pensam Positivo. Se gostou da aula, dá uma like, se inscreve no canal e até a próxima.